Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Vamos lá para o nosso hashtag Papo Reto. E hoje o tema é superação. Vamos ouvir uma história bela aí de superação. Opa! Oi! Olha só, que maravilha, hein? Ó, coisa linda. Ó, saudade de vocês que eu não me aguento. Também, muita saudade. Eu queria começar perguntando para vocês aí. Contem pra gente como que nasceu a N2 Agência Web e como é que essa história aí, porque daqui a pouco a gente chega em Portugal, mas ela não nasce aí em Portugal, pelo menos que eu saiba. Eu queria que vocês comentassem. Leva 15 anos para chegar em Portugal ainda. 15 anos, né? Então vamos lá. Conta aí um pouquinho. Então a N2 ela tem 16 anos, Fábio. Ela fez esse ano 16, vai fazer esse ano 16 anos. Como é que ela começou? A gente saiu de Caxias do Sul em 2006. Ah, tu é gaúcho, então? Mas bate. Colono lá da Serra. Não, ele ela é colono também. da Serra. Não, eu sou de Porto Alegre. Eu vou botar o microfone aqui. Eu vou botar o microfone para ouvir vocês melhor. Está meio baixinho. Vai lá. Saindo de Caxias. Então, eu fechei uma empresa que eu já tinha há bastante tempo. E nesse fecha empresa, vai para Florianópolis, a gente recebeu uma proposta para... Eu recebi uma proposta para tocar a parte de projetos de uma empresa de design de web, né? Design e web. E andou durante 4 ou 5 meses dentro dessa empresa em Caxias do Sul. E aí, eles já sabendo que eu ia para Florianópolis. E depois disso, quando a gente foi para Florianópolis, a gente teve pelo projeto que foi feito inicialmente com eles, o convite para a gente abrir uma filial dessa empresa lá em Florianópolis. Né? Só que quando a gente chegou e começou a trabalhar, a empresa foi diluída. Né? E nós se olhamos os dois e falamos assim, quer saber? A gente já começou a trabalhar, a gente tem a faca e o queijo na mão aqui, a gente pegou uma situação de Floripa muito boa para a nossa área, que estava praticamente começando em 2006 a ter um boom da internet mesmo, né, em Florianópolis. Então a gente tinha muito trabalho para fazer, tinha muitos clientes para atender, e a gente decidiu, a gente se olhou e falou, quer saber, vamos tocar fogo nisso aí, vamos fazer isso aí sozinho. Eu já tinha vários contatos da área no Rio Grande do Sul, em alguma coisa São Paulo também, e eu decidi partir para a área que eu tinha como hobby, que era o design. A Maitê cuidou da parte administrativa e comercial também, né? E a gente tocou ficha e o negócio fluiu, foi muito bacana. No início a gente trabalhava com a parte de programação, a gente terceirizava, né? Porque nós não tínhamos essa mão de obra e não seria coerente naquela altura contratar alguém para, enfim, porque não era o início da empresa. Então nós terceirizávamos essa parte. Foi assim que a gente fez o nome inicial da N2. Né? Eu fazia toda a prospecção, eu marcava os clientes, nós íamos juntos nos clientes, fazia o atendimento e sempre prestamos um bom trabalho. E foi assim que a gente deu o start, que a coisa começou a evoluir. Me diz uma coisa, como é que é uma coisa que eu vou atravessar um pouco, como foi trabalhar marido e mulher, porque tem muita gente que está nos ouvindo aí que tem essa parceria em casa, né? Então, eu já vou botar vocês no fogo direto. Não, mas é boa, essa pergunta é boa, porque é interessante, porque além da gente trabalhar juntos, Fábio, a gente trabalha em casa. Então, há 16 anos, praticamente 16 anos, que é a abertura efetiva da N2, que a gente, além de trabalhar juntos, a gente trabalha em casa, então a gente está 24 horas do dia juntos. E assim, eu confesso que é um desafio. E eu aprendi muito com o Júnior, muito. O Júnior sempre foi um cara muito disciplinado, assim, então trabalhar em casa no início, eu começava a trabalhar 10, 11 da manhã, eu disse, tá, tô em casa. E ele não, o Júnior levantava 7h30, até hoje ele faz isso, ele levanta 7h30, ele se veste, ele faz a higiene pessoal dele, ele toma o café e ele senta. E efetivamente, 9 horas ou 8h30 normalmente, ele está sentado na frente do computador e ele trabalha. Então ele não se distraía, assim, sempre foi muito rígido. Eu aprendi muito, porque no início eu levava mais na boa. E eu fui aprendendo muito isso com ele. E é um desafio bem grande, assim. A gente teve que aprender
Primeiro, a discutir sobre as coisas da empresa como sócios, né? Que Nossa, uma efetivamente... coisa, o nosso primeiro cliente tá na live. Ai, nosso primeiro... O Evandro. O Evandro. Saudade de ti, O Evandro. Evandro foi uma peça, assim, importantíssima. Eu não sei nem se ele O sabe. Evandro é um o anjo peso da disso. guarda nossa, assim, verdade. ele, nossa, Olha só. é assim, ó, a gente tem, nossa, fico até emocionado, a gente tem uma situação que é muito complicada. A gente saiu do Rio Grande do Sul em 2006 e a gente foi para Florianópolis. O Brasil é tão grande que o sair do Rio Grande do Sul para ir para Santa Catarina é um outro mundo, é um outro país. Sim. As pessoas são diferentes. Efetivamente, a gente sabe E- disso agora é. também. E é até chato falar isso, mas eu senti mais preconceito em sair do Rio Grande do Sul e ir para Santa Catarina do que vir de Santa Catarina para Portugal. Eu tive situações comerciais de ir em reunião e a pessoa me olhar na cara e falar assim, eu abri a boca para falar, a pessoa disse para mim, tu é gaúcho? Aí eu falei, sim, sou. E aí a pessoa pegar e me entregar de volta meu cartão de visitas e falar assim, não, de vocês eu não quero nada. Um gaúcho não fecha negócio. Então isso não foi uma vez, foi 2, 3, 4, eu não tô nem aí, a gente foi Poxa. pra luta. E o Evandro foi uma pessoa que abriu a casa dele e falou assim, ó, tá bom, bora fazer esse projeto. E eu assumi um projeto que estava há muito tempo parado, tá aí o Evandro, se ele quiser botar alguma coisa, dizer ali como foi. E ele abriu, foi o nosso primeiro cliente, é cliente até hoje, são aí quase 16 anos que ele tá Legal. nessa parceria. Agradeço muito, 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 muito a ele. Então, Ô, Evandro, pode comentar, Evandro. Eu conheço o Evandro também, faz muito tempo que eu não o vejo. Que legal. Tem. Ele É, é a gente incrível, ele é incrível. Evandro eu foi- conheço bem, é uma pessoa muito querida. Inclusive, a gente já fez o Hábitos lá no espaço dele. Eu não sei se eu posso contar isso aqui, mas também é contando uma coisa boa para ele, muito antes de conhecer vocês. Mas, Evandro, pode colocar aí. E é maravilha, tu vê só como é que as coisas vão, né? Agora vamos um pouquinho mais para frente. Vamos um pouquinho mais para frente para a gente dizer como é que é essa coisa toda de uma agência web, de um gaúcho aí recriminado em Santa Catarina, e depois muito acolhido e amado, né? Porque um casal bem amado é vocês dois, né? Eu tive a oportunidade de visitar vocês na casa de vocês, é uma coisa impressionante como o pessoal gosta de vocês e tem facilidade. Como que é essa questão, talvez, aí do juntar o pior momento com o renascimento e a ida a Portugal? Já vou emendar tudo de uma vez, é para emocionar, vamos de uma vez, porque isso aqui é bacana, a gente vê histórias que realmente trazem os dois lados, e ver como que são lutadas essas histórias. Aí o Richard acabou de entrar aí também, beleza, Richard? Como que essas histórias podem nos tocar e realmente nos incentivar. Então vai lá. Pior momento, renascimento e Portugal. Bora. Portugal. Então, A gente teve um crescimento bem grande da N2 em questão de 2016, eu acho. assim, de 2007, 2008 até 2014, a gente teve um crescimento exponencial gigante. Um dos pontos que a gente fez foi resgatar meus clientes do Rio Grande do Sul. De que maneira a gente fez isso? Eu juntei o útil ao agradável. Foi contra um programador que era terceirizado nosso, de muita confiança. Eu convidei ele a ser meu sócio, e estrategicamente porque ele está em Porto Alegre, né? Então isso foi um fato de poder atender todos os clientes que eu tenho até hoje lá na região, né? E a gente montou uma equipe de programadores, né? O Michael sendo administrador e chegamos a ter 6 programadores lá, né? Lá em Porto Alegre. 6 programadores, hoje temos 3, e que fazem toda a parte técnica da agência, né? Eu cuido da parte de projeto e da parte de design, da parte de criação. E a Maitê com a parte de administrativo. Como eu falei, a gente teve um crescimento exponencial muito bom. Em 2012 a gente nos mudamos para Pedra Branca, 2014, 2015 a gente resolveu, como a gente estava crescendo muito, a gente resolveu expandir a N2, e como nós tínhamos nos mudado para Palhoça, ali para Pedra Branca, nós resolvemos abrir um escritório físico lá. Tínhamos na altura já 10 funcionários e tava assim, nós estávamos em crescimento a 1000, assim. Aí nós apostamos no momento errado. Fizemos um grande investimento e saímos de dentro de casa e abrimos uma agência física na Pedra Branca, no Passeio Pedra Branca.
gastamos o que tinha e não tinha, e deu a quebradeira do Brasil. Né? O Fábio sabe da minha história, eu sou um workaholic, né? Hoje é um dos meus ele era. minhas lutas. Eu gosto de dizer que ele era, Fábio. Eu também gosto de dizer, de acreditar que ele era. Mas eu luto internamente muito com isso. O fato de trabalhar em casa é muito ruim de desligar. Né? Então o cliente sabe que a gente está 24 horas do dia, né, ligado, então ele também abusa. E a gente fazia o quê? A gente fez o quê? Aliás, eu saía para trabalhar às 4 horas da manhã e voltava, Deus dará, 1h, meia-noite, né? E essa foi a minha sina durante 8 meses, porque a gente, quando deu a quebradeira da Dilma lá, a gente perdeu todos os contratos fixos, né? A gente só ficou com um contrato do Evandro. Só. Que temos até hoje. Até hoje, somente o Evandro. Mas foi o único que Mas ficou os nossos grandes contratos que mantinha a agência realmente naquele crescimento a gente perdeu. Não perdemos os clientes, a gente atende todos os clientes até hoje, né? Mas o fato de não ter o fixo, isso praticamente nos quebrou as pernas, né? Daí depois disso, a gente foi cada vez mais profundo do poço e tomamos a decisão. Quem falou que poço não tinha porão, tem um porãozinho. Quem falou que poço não tinha porão é porque nunca experimentou, não tinha consciência para saber o que é o fundo do poço. Porque realmente a noite escura da alma, ela não é uma coisa para qualquer um, e eu percebo como ainda hoje existe uma discriminação, uma falta de consciência, onde as pessoas, principalmente quem está à frente de negócio, acha que não pode dizer que está passando por um momento onde está totalmente sem saber o que fazer. E principalmente quando acontece isso na nossa vida, envolve pessoal, profissional, a gente fica do avesso, e às vezes a gente não acha esse lugar para poder abrir coração, sem se envergonhar, porque é uma coisa que vem junto, vem a vergonha, vem o medo, vem o desespero, só acontece comigo, e não é verdade. O Gandra está falando aí, que é um grande amigo lá de Belo Horizonte, que ele fez a mudança do ponto físico dele para a casa dele, então com certeza ele vai gostar muito de estar ouvindo o que vocês estão falando. E assim, é bacana, porque nesse ponto de trabalhar em casa, Fábio, é importante dizer o seguinte, além dessa disciplina que o Júnior sempre teve, que eu aprendi muito com ele, eu tenho 2 filhas, né? Eu tenho 2 meninas. A Júlia tá com 10 e a Florinha vai fazer 5 agora em março. Elas entendem perfeitamente a situação, porque desde que nasceram, elas vivem nessa situação. Então, elas sabem que o horário, que até certo horário a gente está trabalhando, que depois desse horário a gente pode dar atenção. Então, mas isso é um trabalho de tempo, não é uma coisa que de um dia para o outro elas entendem, né? Assim, a gente tinha... Sim. No início essa dificuldade e tal, mas isso aconteceu de forma... Levou um tempinho, mas aconteceu de forma natural. Hoje é bem tranquilo, elas têm essa consciência, porque a gente continua trabalhando em casa. Mas aí, continuando a história ali, nessa altura que a gente teve a crise e tudo mais, a gente resolveu, por bem de todos, demitir os funcionários e fechar a agência, voltar para casa, dar um passo atrás. Nessa época, além da crise no país e tudo que a gente estava vivendo, eu descobri que estava grávida da Flora ainda para ajudar. O Júnior já tinha sinais físicos de que não estava legal e tudo foi indo em direção ao fundo do poço. Inclusive, assim, nós tínhamos comprado a casa não fazia muito tempo, então nós tínhamos um financiamento da casa e tudo estava indo bem quando de repente caiu tudo. Nesse 2017, daí depois a gente já de volta em casa, o Júnior trabalhando nessa loucura, acordava às 4, ia dormir à 1, a gente trabalhando em casa não via o Júnior, as meninas não sabiam nunca se ele estava ou não estava, porque ele estava sempre trabalhando. O Júnior começou a ficar doente, ele trabalha com as mãos, ele precisa das mãos, e foi a primeira coisa que aconteceu, foi ter muita dor nos punhos. Ele começou só com isso, eu tô com dor nos punhos, e dizia, é porque eu acho que eu tô trabalhando muito, e isso foi se enrolando, até que ele realmente caiu, né? Então, em 2017, né, a gente já tinha feito hábitos, foi bem
foi meio que tudo junto, assim. A gente estava nessa crise com a empresa, tínhamos voltado para casa, o Matheus falou, vocês têm que ir nesse workshop, vocês têm que conhecer o Fábio, que vocês têm que ir. Foi nessa mesma altura que nós entramos no Aptos, que nós te conhecemos, e aí foi uma grande virada mesmo. E virada do avesso primeiro, antes de voltar para o certo. Primeiro... Não foi só uma virada, assim, viraram, agora eles estão em Portugal. Não é só assim. Primeiro a gente vira do avesso e descobre mas isso aí não tem... Isso aí é um elogio ou é... Calma, vou explicar. É bom. É porque tudo que Nem nós todo mundo que está vivemos, ouvindo e assistindo aqui entende como é que funciona esse negócio. Vai no workshop do cara e fica pior. Não. A gente vira do avesso para se conhecer, para se entender, para se recuperar. Foi onde a gente começou... Na verdade, a gente se deu conta de que tanto a doença que o Júnior estava tendo era algo que ele mesmo fazia, essa agressão ao corpo dele, que, consequentemente, todas as outras coisas que vieram em função disso, né? Então, no Hábitos, a gente começou... E foi engraçado também, porque eu lembro quando a gente começou o Hábitos... tinha essa coisa do esse casal junto, porque não vai dar certo, porque não vai... Mas é isso, a gente tá há 16 anos juntos e há 16 anos que a gente passa 24 horas do dia praticamente colado. E deu muito certo, o Hábitos deu muito certo. A gente efetivamente foi muito tocado. Fez eu desligar pela primeira vez o celular. Pela primeira vez o Júnior ficou sem celular. Na vida. Desligava. Eu acho que em quase 20 anos foi a primeira vez que ficar sem celular, sem contato com o cliente. E ninguém morreu. Ninguém morreu. Na verdade, o mundo continuou. Que maravilha. Tudo funcionando, não perdi nenhum cliente. Sim. E agora, por que Portugal? Depois dessa reviravolta toda, o Júnior ter dado uma preocupação danada na gente. Realmente, eu me lembro nitidamente quando tu ficou doente, Júnior, tu realmente nos assustou muito, mas a gente eu acreditava muito que isso era algo muito curativo, era um processo que tu estava fazendo de cura, de ressignificação, como a Genor colocou aí. Como é que surge Portugal depois disso tudo? Então, meus pais moram aqui em Portugal já há algum tempinho. Na verdade, eles vieram um tempo atrás, voltaram e aí depois voltaram para Portugal de novo. E eu passei todos esses anos que eles estão aqui, eu ouço eles dizer: vem para cá, venham para cá, tragam as meninas para cá, aqui é seguro, a educação é boa, vocês vão gostar, vem para cá. E a gente sempre, assim, como sempre teve bem no Brasil, eu não senti essa necessidade efetivamente de sair e tudo mais. Eu já tive experiência de estar fora do meu país, então foi uma experiência diferente, né? Eu era bem nova, enfim. Mas eu já tinha tido essa experiência e eu não sabia se eu queria experimentá-la de novo. E eu era uma âncora. E o Júnior, ele era âncora. Ele nem cogitava sair, né? Ele sempre dizia: não, eu não vou sair do meu país para ter que ir para um outro país fazer qualquer outro tipo de trabalho, eu só vou se eu tiver um trabalho na minha área. Eu falei: então tá. Então eu nunca dei muita bola para isso. E os meus pais sempre falando. Depois que o Júnior ficou doente, que a gente passou todo esse processo e tudo mais, que ele ficou bem debilitado, meu pai um dia me ligou e falou: olha, compra passagem, que eu vou te dar a passagem para vocês virem me visitar, porque eu não tô aguentando ficar longe das meninas, já faz muito tempo, eu tô com muita saudade, eu quero que vocês venham para conhecer Portugal e quem sabe um dia vocês decidam vir embora. Paralelo a isso, a gente comprou a passagem, já tinha data marcada. Paralelo a isso, nós temos um cliente já de algum tempo nos Estados Unidos. Quando a gente disse que vinha a Portugal, a gente não disse efetivamente que vinha para morar, a gente disse que estaria de férias, né? Eu tinha um projeto que estava em andamento com eles, e esse projeto estava parado há muito tempo, estava em estudo, e nossa viagem era para agosto. 1º de agosto. Era para agosto. Em junho, um pouco antes, o cliente me liga e fala: olha, quero uma reunião, vamos conversar. Nós começamos a conversar, ele falou: olha, eu quero o projeto e em agosto tem que estar rolando. Eu falei: não,
Nunca tinha feito isso na minha vida, né? Eu dizer não para um projeto. Eu falei, não, olha, pela primeira vez na minha vida eu vou ter férias, vou realmente tirar férias e eu vou ficar 21 dias fora. Ah, mas tu vai para onde? Ah, eu vou para Portugal. O que tu vai fazer em Portugal? Eu falei, não, meus sogros moram lá e nós estamos indo pra... Tá, mas vocês vão pra ficar? Eu falei, não, a gente vai só pra visitar e 21 dias. A gente tá indo pra visitar tá e bom, tudo mais. tá bom, só um pouquinho, já falo contigo. E desligou o Skype. Eu falei, tá, é o dono da empresa, né? Normalmente dá esses rolos no meio das reuniões com ele. Já conhecia a peça. Eu falei, que estranho, né? Tá, fiquei naquela. 1h30 depois, 1h e pouquinho depois, ele me liga de novo e fala, quero falar contigo. Maite tá aí? Eu falei, não tá. Eu falei, bom, então eu vou te adiantar o assunto e depois eu quero conversar com vocês dois. E depois vamos falar com quem manda, né? Ele falou assim. Com certeza. A Maite tá aí, não, então eu vou falar contigo mesmo, depois eu... só. E aí ele chegou e fez uma proposta. Ele falou, eu já sabia disso, que a filial da empresa na Alemanha estava sendo encerrada, mas acho que mais um mês ou dois eles iam encerrar a filial da Alemanha. E ele falou, nós temos que estar presente na Europa e a proposta é a seguinte, vocês vão para aí, vocês abrem uma filial e vocês tocam a filial e nós contratamos vocês. Caramba! Né, aquela história de âncora... Tem vários nomes dessa âncora aí, mas vamos dar âncora. Não existe mais. Porque assim, a grande vantagem do meu trabalho é esse, ele é digital e eu com o meu notebook em qualquer lugar do mundo eu trabalho. Né? Então, no próprio Brasil a gente vivia em viagem, ia para São Paulo, ia para Rio, ia para o Rio Grande do Sul. A gente tem clientes até hoje em todos os lugares. E a gente eu levei meu notebook e eu estava atendendo todos os meus clientes, nunca deixei ninguém na mão. Tá, deixa eu fazer uma recapitulação aqui então. Então deixa eu ver se eu entendi. Vocês vieram lá do Rio Grande do Sul, montaram uma empresa aqui em Floripa, foram discriminados, afinal de contas não é fácil ser gaúcho, e aí criaram uma coisa bem maior, foi crescendo, a coisa ficou grande, foi difícil segurar, fizeram um investimento como muitos empreendedores fizeram, tomaram uma ré como muitos de nós tomamos. Aí teve toda uma superação, teve uma queda física muito forte da tua parte, Júnior, que não era só tua, é da família toda, envolvia todos nós. E aí a gente mete a mão nisso, a gente mergulha de cabeça, e aí vocês mergulham, e aí onde parecia ser o pior dos mundos, de repente aparece uma proposta dentro daquilo que é estar junto aí dos avós, para as meninas, e vocês montarem uma filial em Portugal. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí, mas era para cuidar da empresa que não seria nossa, né? Sim. Que está na área da aviação, vende peças de avião, que não tem nada a ver com a N2. Sim. E aí eu chego em casa e ele me diz, vamos embora para Portugal? Eu falei, sim, né? A gente já tá com a viagem marcada. Ele falou, não, vamos embora. Você não tá entendendo. Eu falei, Júnior, não tô entendendo. Ele falou, embora. Daí eu falei, vamos, porque eu não tenho, né? E aí ele me contou. E nós tivemos um mês exatamente para resolver a vida no Brasil, para aproveitar a passagem que nós tínhamos ganhado, para então definitivamente vir para Portugal. E nós fizemos isso, nós vendemos tudo que nós tínhamos em casa. Menos a casa. Tudo, só a casa que não, mas o resto, tudo que tinha dentro nós vendemos. Foi muito rápido, foi uma decisão muito rápida, assim. Mas hoje, eu percebo que valeu muito a pena. Muito, muito, muito a pena. A gente chegou em Portugal o primeiro mês. Nós chegamos em Portugal o 1º de agosto, então foi uma época de férias, porque aqui as férias escolares, as maiores, é agosto, julho, agosto e setembro, que seria o nosso dezembro, janeiro e fevereiro aí. Então nós chegamos no auge do verão. Era 43 graus. 43 graus, era tudo festa, praia e foi muito bom. E nós tínhamos a intenção de trazer também, continuar fazendo as coisas da N2, porque inclusive alguns clientes a gente nem avisou que estava vindo. A gente foi avisar um tempo depois só. Foram descobrir um tempo depois quando eu mudei de telefone. Quando a gente mudou o número de telefone, porque efetivamente não fazia diferença, nosso trabalho ia seguir
da mesma forma. O Mauro está perguntando o que a N2 faz. A N2. N. Então rapidinho, porque depois, só avisando o pessoal tem uma interrogação aí embaixo, vocês podem colocar as perguntas, que daqui a pouco eu vou abrir para perguntas. Mas como essa já tem a ver diretamente, aí eu já joguei no ar. Pode falar, Toda a Júnior. parte digital, criação de sites, sistemas personalizados, E faz criação de marketing marca digital, e a brand, parte de design daí, de marca, identidade visual. criações, em Toda geral. a parte de criações. Ele faz um trabalhinho mais ou menos, viu, Mauro? Mais ou menos, é meia boca. Ele é mais ou menos, O Júnior é muito talentoso, muito assertivo, das agências aí que eu tive o prazer de trabalhar, eu posso dizer sem sombra de dúvida. Tá certo que ele ficou muito próximo, mas isso é mérito dele, da Maitê também. Mas ele sempre entendeu muito rápido, sempre passava o âmago da questão e, da minha parte, sempre entregava aquilo que eu estava sentindo, que eu queria transmitir com aquele criativo, com aquela peça, com aquela marca. Então, realmente, sempre foi muito rápido. Então, o talento é um dom aí do Júnior. Por isso que a gente trabalha para perpetuar esse talento, porque senão ele só trabalha aí, né? O talento não aguenta, né? Com o talento Mas tá melhor. Mas eu queria fazer uma virada agora, se vocês me Então, vamos permitem, lá. e eu vou conduzindo por causa do tempo aqui. Quem quiser jogar pergunta, pessoal, tem aí, ó, essa interrogaçãozinha no finalzinho aqui, ó, embaixo aí, no telefone, tem uma interrogaçãozinha. Tu manda pergunta por ali, porque senão o comentário vai correndo, fica mais difícil. Manda por ali que daqui a pouco eu vou abrir. Eu queria que vocês fizessem agora um paralelo, falassem um pouquinho, porque muita gente sonha em ir para Portugal, seja para empreender profissionalmente ou pessoalmente, é um sonho de muita gente. Como é que vocês poderiam dizer esse comparativo entre Brasil e Portugal? Desde do detalhe de como foi vocês chegarem aí, conta um pouquinho desse baque, ou não baque, né, de chegar em Portugal para empreender. Vamos lá. Bom, Portugal, nós temos muita facilidade aqui em Portugal por sermos brasileiros, pelos acordos Portugal e Brasil. Então, a gente tem algumas facilidades em relação aos outros estrangeiros. Existem alguns documentos, alguns números, né? Algumas que são necessárias de cara. Se tu não tens esses números, que seria o equivalente ao nosso CPF, ao nosso RG, se tu não tem esses números, tu não faz nada em Portugal. Né? Então, é o NIF, o NIS, são alguns documentos que são imprescindíveis. Isso para qualquer coisa, seja como cidadão ou seja como empreendedor. Tá? Esses documentos, eles são necessários. Para abertura de empresa é 5 minutos. É 5 minutos. Em um dia tu abre. É muito rápido não mesmo. Tem um custo alto também. Não é assim algo elevadíssimo, né? Portugal tem uma vantagem que eles têm um único imposto. Sobre tudo e qualquer coisa é um único imposto. O IVA, que é o IVA. Que é 23%. Tá? Então, não tem... porque, por exemplo, no Brasil, a N2... ela tem um imposto mais alto do que a grande parte das empresas e não pode ser uma microempresa porque ela trabalha com um bem que não é material, não é físico, né? É uma propriedade intelectual. Então, a gente paga ainda no Brasil impostos altíssimos em relação à empresa. Em Portugal é 23% e ponto, tá? Não tem nenhum outro imposto. Então, é fácil. O imposto é alto, não é uma coisa baixinha, como vocês podem ver, não é algo... é um imposto baixinho, não. Mas, assim, a gente tem todas as vantagens aqui que o Brasil, por exemplo, não nos dá. O custo de vida em Portugal é o mais baixo da Europa. Os salários também são os mais baixos, né? O salário mínimo deles aqui gira em torno de 700 euros, então não 600 e pouco. 600, não chega a 700 euros o salário mínimo. Mas aí compensa porque a vida também não é muito cara. O que acontece, a dificuldade que a gente sentiu com a chegada em Portugal, com a N2, daí vou dar o exemplo da N2 especificamente, porque o Júnior trabalha para essa empresa, mas trabalha só um part-time, que eles chamam, é só meio período, e no resto do tempo ele trabalha para a N2. Então, assim, o que a gente sente que Portugal, na questão da tecnologia, está atrás do Brasil, né? Eles estão agora que eles estão se atentando a essa questão das mídias sociais
que eles estão entrando nesse mundo digital. Em tempo, que a assim, gente já, tá já existe um estudo em tempo, eles estão 7 anos atrás do Brasil. Brasil em questão de aplicação de tecnologia. A gente Não quer dizer que não exista, existe. Mas, por exemplo, de cada 5 empresas, pequenas e médias empresas, uma única tem site. No Brasil... Então, pessoal que está nos ouvindo aí, ó, isso para mim foi bem impressionante o que o João está contando. Eu estou ouvindo aí mas não é pela primeira vez, mas cada 5 empresas, uma tem site. Uma tem site. É mais ou menos 7 anos de defasagem no Brasil, não em termos de possibilidade tecnológica, mas de cultura e contato. Não, eles têm acesso às cultura tecnologias, a gente tem acesso, internet, é piada falar isso, mas, por exemplo, só para fazer um paralelo, eu lembro do Brasil, nós tínhamos 120 mega em casa. Eu lembro que a conta era altíssima, era 300, 400 reais de internet e telefone e tudo mais. Aqui a gente paga R$19,90 por 1 giga de fibra. Eu tenho uma fibra dentro de casa. Então eles têm instrumentos para isso. A tecnologia existe, porém a aplicação no profissional ela é muito pequena. É que tu me contava que o pessoal é um pouco muito mais reservado em relação à exposição nas redes sociais, né? Que é a base das redes sociais. Eles são a mais exposição. conservadores, Eles assim, são muito conservadores. né? Eles não querem saber que o pessoal saiba da vida deles. É. Né? Eles querem estar na rede social, mas não querem que ninguém saiba deles. É mais ou menos isso. É engraçado. Mas eles estão começando. Mas já o tem um início, pessoal, assim. já tem uma parte assim bem e até o pessoal mais novo, mais jovem já tá. Não adianta. Isso não interessa o lugar do mundo, né? Os mais jovens eles já estão nessa vibe da internet. Só que as empresas que já existem são de pessoas mais velhas, então eles estão entrando nesse mundo agora. É um pouco do que a gente via no Brasil alguns anos atrás. E eles agora que eles estão entrando. Então a gente está começando um trabalho aqui com a N2, esse trabalho do Júnior, de criação de marca, de site, tal e qual nós começamos há 16 anos atrás. Caramba! Tendo que explicar a importância de uma marca, como é que ela fica, por que é importante, por que é importante estar na internet, o que tem que fazer. Tudo aquilo que a gente fazia 16 anos atrás, a gente está tendo que fazer aqui, né? Mas é um mar azul, então. É um mar azul. É um mar azul. Tá Tem muito brasileiro que está vindo para cá e está virando gestor de mídia social. Tem muita gente trabalhando com marketing digital Hoje, aqui. chutar uma pedra, tem um monte de brasileiro fazendo marketing digital aqui. O pessoal que está nos escutando aí, ou que vai nos assistir ainda, porque a live fica 24 horas no ar, então fica atento aí, que hashtag fica a dica aí. A ideia é trocar essas informações. Né? Embora nem tudo são flores, e aí agora, o que não são flores exatamente para quem chega em Portugal? Então eu queria que vocês comentassem, desde conseguir alugar uma casa, desde fazer algumas questões. Conta aí o outro lado da moeda, então, o pessoal o outro ver lado da as moeda, coisas. sim. Infelizmente, há muito tempo que vem brasileiros para cá. Né? Hoje, o pessoal fala muito que hoje os brasileiros, que há uns 2 anos já, que estão chegando cá em Portugal são diferentes do que costumavam a vir. E esse pessoal mais antigo que vinha um tempo atrás era o pessoal que não tinha instrução, que vinha justamente para batalhar, para conseguir alguma coisa. E meio que queimou o filme do brasileiro. Né? Então, a questão de locação de casa, que nem o Fábio falou, tem muitos portugueses que não alugam para brasileiro de jeito nenhum. Né? Eu tive um caso que eu liguei para uma imobiliária para ver um apartamento, eles queriam 16 aluguéis adiantados. 16 aluguéis adiantados. Eu, com 16 aluguéis adiantados, eu dou entrada num apartamento aqui. Né? Com um juro de 1% ao ano. 1,5% ao ano. Caramba, 1,5% ao ano. Porque não tem inflação, então é loucura. Né? Então tem isso muito, né? Tem o português que não gosta do brasileiro porque ele já sofreu na mão de brasileiro. Nós comentamos com o Fábio também, a gente caiu também nessa vida do coaching aqui, e a gente está vendo que alguns brasileiros vêm para cá porque tem aquela manhãzinha da lábia, né? E o português
Infelizmente Assim, cai no negócio. eu vou dizer né? olha, Então, Fábio, vou te dizer, a gente efetivamente não sofreu preconceito a gente não, nenhum, nenhum. nunca. Eu nunca fui maltratada porque eu sou brasileira. E nem por ser gaúcho? Não, Não, também. só por gaúcho aí. Não, gaúcho eu não acredito. Gaúcho, tu pegou um Catarina, português não, e falou, mas mas bate. Não, vou te dizer por que não. Porque o português não diferencia. É, né? Ah. Mas a gente foi para uma churrascaria aqui em Cascais e tomou chimarrão, só que servido por nordestino. Olha só. Um baiano de pilcha. De bombacha e lenço. Bom, ele tá aproveitando a lacuna que existe a oportunidade, rapaz. Não tem Então- gaúcho, vai eu de nordestino mesmo. O português, ele não diferencia. Ele não sabe se tu é do norte, nordeste, sul. Ele não Que sabe. bom. Pra ele, sotaque é sotaque de brasileiro. E acabou. Pessoal, Pra eles, a gente não fala português. A gente fala brasileiro, tá? eu acho que eles têm um pouco de razão nisso. Deixa eu fazer uma virada aqui. Eu vou bater no toque. Deixa eu ver alguns comentários para a gente fazer aqui. E aí nós vamos para o bate e volta. O Gandra falou que tinha mudança, já comentei esse aqui do ponto físico. Ele disse também que não deu um passo para trás quando ele foi para casa, e sim um passo para a felicidade. Muito legal isso aqui do Gandra, às vezes é isso mesmo. Mas muita gente se ilude achando que trabalhar em casa é para qualquer um. Eu fico impressionado como tem assim esses... Cara, trabalha em casa, seja seu patrão, ou você trabalhou muito antes da sua disciplina, senão tu tá lascado. Total. Trabalhar em casa. O Agenor falou que na Europa tem as pessoas bem estagnadas, oportunidades para que se posicionam, maravilha. Ele falou que o Instagram na Europa é a cafeteria. É isso aí. É isso mesmo. Eu já fazia, acho que uns bons anos que eu não fazia reunião presencial. Uma pelo trânsito de Floripa, que a gente sabe como é que é, né? Tem, tamo juntos. Nossa. Aqui, ó. Agora o negócio é aqui, ó. Vamos por aqui, ó. Não sei como é que tá agora com a ponte. Né? Melhorou, Aberta, né? melhorou horrores. Vocês têm que voltar, melhorou o trânsito agora. Tá uma maravilha. Tanto é que eu tô dirigindo agora, eu não tô em casa. Então, assim, por esse motivo de ser complicado esse ir e vir de Floripa, eu tinha decidido não fazer mais reunião presencial, fazia só pelo WhatsApp, pelo Skype, né? Sim. Online. Isso deu muito certo, tanto que até novos clientes eu fechava com reuniões pelo Skype. Eu voltei para cá, fui tentar aplicar a mesma coisa, eu tomei Não um funciona. não. Eu tomei um não. É cafezinho. Eu tomei um não, então eu tive que fazer reunião presencial. Ir no cliente, às Sim. vezes só para dizer alguma coisinha, tem que ser olho no olho. O contato é interessante. O Mauro Pacheco falou aqui que ele passou um mês em Portugal levantando mercado para uma das empresas dele. Esse é um moço empreendedor, como eu já comentei. E ele teve a percepção de 15 anos de defasagem, cara, em relação comparado a com Floripa. concordo plenamente. Porque Floripa é um polo tecnológico, né? Muito grande. Mas assim, ó, eu quero fazer a virada por causa do nosso tempo, eu quero fazer o bate-volta aí com vocês. Vai lá. Aí cada um. Depois o Agenor mandou uma perguntinha. Pessoal, quem quiser mandar pergunta para esse casal maravilhoso aí, use interrogação que daqui a pouco eu abro. Vamos lá, hein? Sem pensar, rápido e direto. Vou pegar aqui qual é o primeiro, vou sortear aqui, ó. Olha lá. Uma prática diária. Desenho. Meditação. Minha meditação, né? E diz que não está meditando para te ver o que eu faço contigo, meu querido. Viu? Mas eu sei que o teu desenho também é uma Meus pontinhos meditação. é minha meditação. Sim, mas não deixa de ser. Existem muitas formas. É uma prática de centramento. Uma ferramenta de trabalho, um instrumento que vocês não abrem mão de jeito nenhum, que ajuda muito vocês no dia a dia. Agenda. Meu computador. Computador, maravilha. Mas qual? Tem um software, um aplicativo, Júnior? Eu uso muito só os softwares de desenho, né? Software de desenhos. São softwares de desenho. Fala o nome de um aí, para quem Photoshop, estudar. Illustrator. Esses que você usa, ótimo. Quem é da área se beneficia. Um livro que marcou muito. Eu tô lendo eu tô lendo. agora, ó. Eu tô lendo... E eu tô lendo esse aqui, ó. O que é mais esperto que o diabo? Do Napoleão? E eu tô lendo da Gisele Comecei Bündchen. agora do Napoleão Hill. Legal. A Mila entrou aí também. A gente tava lendo, eu estava lendo, e ela também, o Caibalion. Lá, o Caibalion, que é uma coisa de zilhões, e foi escrito em 1907. Ele influencia muitos, inclusive, do Napoleão. Mas vamos em frente, um filme. O último que eu assisti, que é aquele
do show lá, como é que é? Me Ah, fugiu. ah, The Greatness The Great... Showman. eu Ah, já vi ô, 1 bilhão de vezes O Último Samurai, né? ótimo. O Maite, a Duda acho que não entrou. Se ela entrasse, ela ia cantar pra ti a trilha sonora desse filme de trás pra frente, de frente pra trás. Ela ouve o tempo todo. Ela canta, porque ela adora esse filme. A Duda? Depois ela vai falar contigo sobre isso. Um conselho para quem quer empreender, seja em Portugal ou seja em qualquer parte do mundo. O que vocês aprenderam, que vocês diriam para quem está nos ouvindo ou vendo? Olha, quer empreender? Eu diria... Eu só falo uma coisa, Fala, amor. não desista, nunca. E eu diria para confiar sempre na intuição e se tá com medo, vai com medo mesmo. Eu tô adorando esse negócio do casal, rapaz. É sempre complementar, coisa tá linda. Maravilhoso. Um agradecimento, coisa linda. Poxa, pra ti, né? Não, pra mim não, tem que ser pra mim não. Me virou do avesso e eu voltei mais forte, né? Tudo que Tá, então eu vou falar. Eu agradeço ao Júnior. Não só por ser o meu marido, o cara que tá do meu lado há 16 anos, mas por ter sempre me incentivado a empreender. Se não fosse ele, eu jamais daria valor a isso e eu seria com certeza funcionária de empresas o resto da minha vida e jamais acreditaria que eu poderia empreender ou fazer alguma coisa sozinha, de uma ideia a partir da minha cabeça. Então, com certeza, dentro desse contexto que a gente está conversando aqui, o meu agradecimento vai a ele, para ele ter aberto os meus horizontes para que eu pudesse empreender e acreditar em mim, com certeza. Muito bom. E com certeza a recíproca é totalmente verdadeira, eu posso dizer. Uma dica para quem está pensando em desistir. O Júnior falou não desista nunca. Mas qual é a dica? Qual é a dica quando a pessoa... Eu vou exagerar nessa pergunta. Quando eu estou no fundo do poço, o que vocês diriam para uma pessoa? Vocês já tiveram essa história de superação algumas vezes, uma história muito bonita. Quando tu está lá no fundo do poço, tu precisa de ouvir de alguém, porque a gente não sai sozinho de lá, é muito difícil. O que vocês diriam, já que vocês fizeram isso? Quem foi ao inferno e saiu de lá, está apto a dizer para os outros o que fazer para cair fora. Vamos lá. Quer falar? É bucho falar, mas assim... Pode emocionar, não tem problema. Pode. Estamos em casa. Pode. Cara, quanto mais apanho, mais eu levanto, né? Essa é uma coisa que eu vi, que assim, quanto mais a coisa tá ruim, mais força eu tenho para levantar. E isso quem me mostrou muito foi a Maite, falou assim, cara, ou tu te mexe ou tu não vai sair dessa cama, né? Eu lembro como se fosse hoje, né? Tu falou isso pra mim, né? É tu que tem que sair, não sou eu, não é ninguém não é um remédio mágico. Então, é isso, é não desistir mesmo, é ter força para aguentar a porrada e levantar a cabeça e seguir em frente. Olha, quando a gente esteve no fundo do poço, o que mais foi duro para mim foi que eu não podia fazer tudo, porque o meu fundo do poço estava compartilhado com o dele. E eu não conseguia movimentar ele. E como eu fiz para que eu pudesse me manter firme, né? E para que eu pudesse seguir em frente, foi sempre naqueles piores momentos de choro no banheiro sozinha, do tipo, e agora eu posso ir lá para Ercílio Luz me jogar e tá tudo resolvido, né? O meu problema estaria resolvido. Eu sempre pensava numa motivação. E o que me motivava naquele momento era olhar para as minhas filhas e pensar o que eu estava fazendo e até o momento de pensar, poxa, eu vou largar tudo de mão e que se dane, eu vou, sei lá, vou tirar minha vida, como muitas vezes eu pensei, vou acabar com isso de uma vez porque eu não vou conseguir segurar, não consigo segurar o Júnior, não consigo movimentar o Júnior. Eu olhava para eles e dizia, mas como é que eu vou deixar essas duas crianças que eu trouxe ao mundo, que eu coloquei aqui, como é que eu vou deixar elas sem mim, né? Porque elas não ficariam desamparadas, elas teriam aí os avós, tios, enfim. Então eu sempre pensava em algo que podia me motivar. Muitas vezes
o recurso que eu utilizava era nos meus momentos sozinha, que eram raros, né? Até porque eu não podia deixar o Júnior sozinho também. Mas os momentos que eu ia tomar o meu banho e tal, eu escrevia muito, Fábio. Eu escrevia muito. Eu botava no papel todas as coisas ruins, os meus pensamentos, os piores pensamentos que eu tinha, que não eram poucos. Eu botava no papel e depois eu botava tudo aquilo que eu tinha de bom na minha vida. E sempre o que eu tinha de bom superava as coisas ruins que eu estava vivendo. E eu sempre olhava para trás e pensava de todos os momentos que eu já tinha vivido, de maus momentos que eu tinha vivido, que todos deles tinham sido superados. Então, se eu pudesse dizer para alguém o que fazer, se ajudar, põe no papel, tira isso da cabeça, descarrega, joga no papel e segue em frente. E olha as coisas boas que tu tens e nelas que tu tem que te agarrar para poder seguir e sair do fundo, do fundo não, do porão do poço. Maravilha, vocês não sabem como é que eu fico emocionado aí, com o coração cheio, pleno, aberto e forte, ouvindo vocês. E tu tens muita participação nisso, não tenha dúvida. Né? Eu sei que eu tenho, mas o caminho é de vocês, né? E é sempre bonito. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque quando eu pensei nessa live, eu pensei nisso. A gente ouvir e compartilhar histórias em ambientes que a gente sabe como isso motiva e pode motivar pessoas que querem empreender na vida profissional, pessoal, como nós somos muito parecidos, o ser humano precisa disso aqui. Então, talvez os portugueses sejam mais assim comedidos, mas a gente pode usar a rede social para uma coisa muito bacana, que é muito bonita, que é isso que nós estamos fazendo. Então, eu agradeço muito aí de ouvir essa história de vocês, realmente é maravilhoso. Não tem palavras aí, parabéns por vocês terem conquistado. E nós estamos no nosso finalzinho. O Agenor perguntou, aquilo que eu já ia perguntar, ele perguntou quais são os próximos passos da N2. E eu vou emendar no seguinte, quais são as perspectivas 2020? E aí bem rapidinho, porque eu ainda quero provocar em mais algumas coisas. Nós temos 8 minutinhos aí de live, né? Essa aqui é rapidinho. Vamos lá. Então, a gente está em desenvolvimento de uns projetos, tem 2 projetos que estão praticamente saindo sendo lançados agora esse ano. Eu estou abrindo novos clientes aqui, eu estou fazendo o trabalho de formiguinha que eu fiz no início em Florianópolis, fazer agora aqui. A Maitê teve 2 formações que ela fez e eu aproveitei a formação para fazer promoção, né, como diz o outro. Ia formar um monte de coach, Eu né? continuei vendendo. Ia formar um monte de coach. Eu falei, todo mundo vai precisar de marca, todo mundo vai precisar de site, todo mundo vai precisar de material. Toca pacotão, tem um monte de cliente rodando aí. Aí foi o que eu fiz. Mas eu tô divulgando a N2, né? Tô meio que fugindo um pouquinho das mídias sociais dessa área, porque eu acho que tá muito batida, todo mundo faz. A gente sai na rua, é engraçado que aqui eles usam muito flyer. A gente sai na rua, a gente vê flyerzinho de Deus todo mundo, né? Então eu falei, não, eu vou ficar na minha área, então, do branding, da parte de criação de marca mesmo, que é uma coisa que eu faço que é muito tranquila e me dá prazer em fazer, né? E a gente vai jogar esse projeto que a gente está... Em breve vai ter novidades aí, daí a gente passa pelo canal do Fábio para vocês verem. Né? E a Maitê tá com novidade também. E a gente tá se desligando dessa empresa que nos trouxe para cá. Na verdade, eles tiveram... Eles estão no movimento da N2, então eles estão tendo que ficar enxutos novamente para quem sabe crescer, e acredito nisso, então nós estamos nos desligando. E eu, desde que eu conheci o Fábio, que eu estou nesse percurso com ele, de autodesenvolvimento e tudo mais, eu gosto muito disso, eu gosto muito de trabalhar com as pessoas e estar com as pessoas. Então eu tô nesse caminho, e principalmente com as crianças, então eu estou num trabalho agora de coach, e Kids Coach, que é uma área específica para crianças, e é isso que eu vou tocar a partir de agora aqui em Portugal. Maravilha, ótimo. Eu agradeço muito vocês de coração, parabéns, eu desejo que 2020 seja maravilhoso. Quero ver vocês na live de domingo e quero ver vocês no webinário dia 19. Pode deixar. O poder de viver o agora, porque vocês sabem como isso é importante. Está cada vez mais difícil a gente não ficar preso e assombrado pelo passado e nem assim angustiado pelo futuro.
Nos grupos de desafio me impressiona como a maior parte das pessoas quer se livrar da procrastinação, da ansiedade, do medo e da insegurança. E a gente briga contra como se pudesse brigar contra. Então, em vez de absorver, de acolher, e aí eu ia falar uma coisa, acabei não falando, se eu chego ao fundo do poço, usualmente eu vejo e sinto o problema, a dificuldade. Mas se eu lá cheguei, é porque a solução está do outro lado me aguardando. Ela sempre caminha junto. Não interessa o tamanho do frio, parece uma fala simplória, mas ela é muito profunda. O cobertor está do mesmo tamanho, isso aí é proporcional. Depende muito se eu puder virar o meu ponto de vista, o meu olhar, que às vezes eu estou muito impregnado e eu não consigo olhar em volta. Então vocês conseguiram fazer isso e estão inspirando muita gente que estão nos ouvindo e assistindo, e eu parabenizo demais. Então agradeço, e agradecendo o pessoal que está nos ouvindo agora ao vivo, porque quem vai assistir depois não vai conseguir fazer, a não ser depois nos marcando. Deixa aí teu comentário. Se tiver mais alguma pergunta, manda aí para esses queridos, ou pode mandar os comentários. A Val está mandando um beijo para vocês, olha a Valzinha aí, que bom. É. A Letícia falou que também quer essa mudança. Vamos embora, Letícia, mergulhar. O Túlio está aqui, parabéns ao casal, história inspiradora. Quem não está fazendo nada aí, ó, na live, dá coração aí, pessoal. É assim que funciona, é troca. A gente ganha conhecimento e dá-lhe curtida e coração. Porque dá no Instagram, fala, pô, essa live aqui eu vou mandar para tudo quanto é lugar. Tá? Então tem muita gente aqui na live aparecendo. Quem tiver, mandar uma dúvida aqui, deixa eu ver o que é. Ah, o Agenor já quer aquilo que todo mundo quer. Recebe em Catarina aí. Uma quantia módica, Catarina está sendo aceito, né? Bem conversadinho, bem conversadinho. Agenor, vem na minha cola que tu vai se dar bem, porque a Maitê, nós já vamos montar uma filial da Dux lá em Portugal, vamos que vamos. Nós vamos botar para quebrar, vamos começar primeiro com o webinar. Webinar nós vamos encher de português, que eu só tenho Brasil hoje, tem que fazer mais coisas. Não, mas a gente só queria mesmo agradecer, deixar um beijo enorme, obrigada pelo convite. Falar para o pessoal que, se eles quiserem mais informações, mais detalhes sobre vir para Portugal, né? Especificamente Portugal, porque a gente sabe mais coisas sobre Portugal. Daqui, né? Então, se alguém quiser mais informações, quiser saber como faz, quais são as possibilidades, enfim, tudo a gente está à disposição, a gente auxilia sem problema algum. Até porque a ideia é que seja mais fácil para as próximas pessoas, né? Do que foi para nós. Então, fica aí a nossa dica, se alguém quiser falar, só mandar lá, a gente com certeza responde com o maior prazer. E te agradecer mais uma vez pelo convite, mando um beijo gigante lá pro teu pessoal, pra Dudinha, pra ele que passou aí, que eu vi. Aquela hora do início. Passou escondidinha. Vocês gostaram de participar da live? Muito. Bom. Vocês que sempre foram incentivadores, gostaram do modelo? Adorei. Eu acho que eu já te disse isso milhões de vezes. Eu acho que tu sempre teve perfil para estar aqui fazendo isso e trazer mais o teu conhecimento e de tudo que tu pode fazer para que mais pessoas tenham acesso a isso e mais pessoas possam continuar a ser felizes ou ser ainda mais felizes, porque é isso que tu sempre faz a gente enxergar, que tudo é possível. Maravilha, agradeço de coração. Beijo e queijo aí vocês, tá? Em breve nós vamos estar aí, ó, passeando. Bora lá! Beijos, tchau, pessoal.